Ciranda da Cidade, com Diego Casagrande. Quatro horas 7 minutos, 20 graus e 2 décimos no ar para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Cremers, em defesa de uma medicina ética, eficiente e igualitária. Tarde de céu nublado em Porto Alegre. Agora 4 horas 8 minutos, 20 graus e 2 décimos. Muito interessante aqui o livro Como Ser um Profissional ANTA, ou não. Tá? Eu até falei deste livro, recebi do meu colega jornalista, o Celso Santana, que é o divulgador, achei interessante, até comentei algumas coisas do livro aqui, sobretudo no momento em que tão importante, eu diria até, do que conseguir um trabalho, é você manter este trabalho e ser reconhecido no seu ambiente de trabalho. Então este livro, Como Ser um Profissional ANTA ou Não, do Júlio Prush, eu acho que é interessantíssimo. Aliás, converso agora com o Júlio Prush. Júlio, boa tarde. Boa tarde, Diego, um prazer conversar com você. Todo meu. O teu livro nos faz pensar, né, sobre o profissional que queremos ser. Essa é a ideia, né, Júlio? Eu não sei se nos faz pensar. Eu, com certeza sim, você, com certeza sim, mas eu acho, Diego, e é o motivo do meu livro, que a maioria dos jovens não está pensando nisso. Ah, não é? Não, e essa é a minha motivação em fazer esta palestra, que tem o mesmo nome, que eu comecei a fazer uns 2 anos atrás, e agora lançar hoje à noite o livro. Eu venho pesquisando, né, na minha função de executivo de carreira aí já de muitos anos, e venho pesquisando o que hoje se convencionou chamar aí de geração Y, né? Sim. Ou a geração X, que é a nossa, ou a geração Z, que está chegando agora. Mas o que acontece é que essas gerações, principalmente essa meninada aí que está na faixa entre os 16 e os 30 anos, vamos dizer assim, eles não estão pensando no futuro. E essa é a minha opinião, né? Isso é o que eu falo no livro. Eles estão tendo um comportamento que na palestra e no livro, eu analogamente, eu trato como um comportamento ANTA. Por quê? Porque basicamente, Diego, eles estão preocupados hoje numa vida hedonista, né, numa vida de prazeres, né? Quer dizer, o jovem hoje ele entra numa empresa, ele fica 3, 4 meses, daí ele sai, e quando você faz a entrevista de desligamento, perguntando por que ele está saindo, ele diz, eu não sei se é isso que eu quero fazer, né? Mas é impossível tu saber se tu quer fazer alguma coisa com 4 meses, né? Claro. Não tem condições, né? E assim ele vai, daí ele pula de um lado para o outro, e aí, consequentemente, ele não consegue ter uma carreira, vamos dizer assim, pelo menos um norte para onde ele quer ir, né? Nós, executivos, né, de nível de gerência para cima, gerência, diretoria, presidência, a gente fica extremamente frustrado com isso, porque, na minha opinião, nós temos aí uma geração quase inteira perdida. Perfeito. Porque eu vou te dar um exemplo, se tu me permites. Por favor. De como que eu encaro isso, tá? Eu vou te dar um exemplo bastante didático, assim, para que nossos ouvintes possam entender. Imagina um jovem que tem hoje 21, 22 anos. Pode ser menino ou pode ser menina, né? Ele está na classe média, o pai dele deu um carrinho para ele ir à faculdade, dá uma mesadinha lá de 500 a 1.000 reais por mês para ele arrumou um empreguinho lá, ele ganha mais 1.000 reais, né? Ele está feliz e satisfeito, né? Ele está fazendo a faculdade bem devagarinho, de preferência 3 cadeiras para que ele possa ter 2 noites por semana para fazer uma festa. Ele tem a namoradinha dele, né? E ele vai levando, né? Quando ele termina a faculdade, né? Ao invés dele imediatamente buscar uma pós, alguma coisa nesse sentido, alguns outros cursos, ele acha que já fez demais, ele acha que já sabe demais, e ele acha que a empresa onde ele está não descobriu isso ainda, né? Então ele vai sair, porque a empresa não descobriu ainda que ele tem capacidade para ser o presidente da empresa, né?
E aí ele troca de emprego. Só que ele fica trocando de emprego e não consegue se sobressair em nenhum deles, mesmo sendo inteligentíssimo, porque os nossos jovens são inteligentíssimos. Sim. Eles têm tudo na mão, nessa geração da internet. Daqui a pouco ele está com 26. Aquele carrinho que ele tinha ganhado do pai dele já está velhinho. O pai dele já está passando dos 50 e já está para se aposentar, e portanto já não ganha mais a mesma faixa salarial que ganhava, né? Sim. E aí ele não consegue trocar de carro, mas ele está com 28 e já está com a namorada há algum tempo, já está pensando até em casar, mas ele continua ganhando o saláriozinho de 1.000 e poucos reais, continua com o carrinho velho e a mesadinha não vem mais, né? E aí quando ele se dá conta, Diego, ele está com 30 e ele não consegue mais voltar para trás, porque ele não fez absolutamente nada para mudar isso. Então quando você tem o mesmo tipo de comportamento, você não consegue ter resultados diferentes. Né? Então, isso, Júlio, isso é muito comum. Nós temos uma geração aí, inclusive, que não trabalha no Brasil, né? Que mora na casa dos pais, né? Poxa vida, eu com... Tem gente que até sai antes, ok? Outros saem depois, cada um sabe do seu caminho. Mas eu com 23 anos aluguei um apartamento, fui morar sozinho, queria fazer a minha vida, sabe? Claro, mas essa era essa nossa geração, né? A geração X, né? É a nossa. A gente tinha essa... Eu não sei, eu te confesso que eu não sei onde nós erramos, tá? Eu não sei se a gente acabou por querer que os nossos filhos não passassem, né, as necessidades e o trabalho que a gente passou para chegar, né? E acabou estragando, não sei. Às vezes eu penso que isso pode ter ajudado, mas ao mesmo tempo eu vejo que essa geração Y é um fenômeno mundial. Isso não está restrito aqui ao Rio Grande do Sul nem ao Brasil, é mundial, né? Claro. O comportamento é o mesmo, eles estão o tempo inteiro no celular, nas redes sociais, né? Mostrando uma cara que eles não têm, numa situação que eles não têm, né? E vivendo de festas, né? Quer dizer, festas, eu adoro festas, eu sou um cara que gosta de viajar, gosto de ir ao teatro, ao cinema, né? Comungo aí com teus pensamentos, sou um dos teus ouvintes. Obrigado. Né? E teus pensamentos, ideias e tudo, e gosto de me divertir. Só que nós precisamos dividir bem isso, né? O nosso tempo de lazer com o nosso trabalho para ir fazendo um caminho bom para o nosso futuro, para que quando a gente chegue com nossos 30 anos, nós tenhamos no mínimo um norte, a gente saiba que está no caminho certo. Claro. Não é nem estabilidade, né? Mas é um norte, eu acho que esse é o ponto que tu estás colocando, né? É um norte, porque eu digo sempre, a minha palestra, para que tu entendas, e o livro é baseado na palestra, chama-se Como Ser um Profissional ANTA ou Não. Por quê? Porque eu fiz uma descrição das características do animal anta e confrontei ela com as características do animal golfinho. Enquanto, por exemplo, o animal anta, ele costuma correr à noite seguindo trilhas já abertas, né? O golfinho, por exemplo, é um animal generoso. Então, se você comparar isso, fazer uma analogia com os funcionários, com as pessoas, com os jovens, seria aquele jovem que não pensa. Então, você chega para ele está fazendo uma coisa errada e você chega ali e diz, por que você está fazendo isso, né? Você sabe que está errado, né? Aí ele te responde assim, mas sempre fizeram assim, né? Claro. Sabe como é que é? Né? Então você fica sem ação, né? Puxa, mas tu não pensou, tu está fazendo errado, sabe que está errado, mas está na zona de conforto e tu não vai pensar que tu pode tu mesmo mudar isso, né? Então essa, por exemplo, é uma das analogias que eu faço com o animal anta, né? São várias, né? Claro. E o golfinho, por exemplo, é generoso. Por quê? Porque o golfinho, quando tu ensinas alguma coisa para um golfinho, o golfinho imediatamente ele ensina os colegas dele. Então é aquele profissional que não tem medo de sombra, né? Que ele está sempre ajudando, ele está sempre prestativo, sempre comprometido. Claro. No livro, 80% do livro, Diego, eu passo dando instruções de como ser um profissional anta. Porque esse é o título do livro. Sim, eu vi em cada caso ali que é uma ironia, né, que tu faz. Claro, é uma ironia, né? Por exemplo, o cara que inventa as desculpas mais furadas para faltar o trabalho. Exatamente. Desde a morte de um parente até uma doença que não existe. Só que é o seguinte, o chefe, com a experiência, ele não é bobo, ele saca, né? Claro que saca. Ele sabe, né?
Ele sabe disso e triste é a gente ver isso acontecer, porque como eles são jovens, talvez pela falta de experiência, eles acham que estão enganando alguém, mas eles estão enganando só a eles mesmos. Claro. Né? Então o meu livro, tá, é um chamado ao jovem, né, para que se concentre nesses próximos anos aí, para poder ter este norte, né? Eu digo no meu livro, eu tenho uma pesquisa que eu desenvolvi, que eu tenho um número, é parecido com o americano, do Jack Welch, mas são conceitos diferentes, né? Ele tem lá o 70, 20, 10, eu tenho 10, 80, 10. Então eu digo o quê? Eu digo que qualquer empresa, qualquer organização tem, nos seus 100% de funcionários, nós vamos ter 80% que são os medíocres, tá? Medíocres, da palavra mediano, não é ofensa, às vezes as pessoas confundem, né? Medianos, são pessoas medianas. 80%? São medianos. Significa o quê? Que a empresa, ela paga o salário dessas pessoas, é um salário médio, ela paga em dia, ela deposita o seu FGTS, ela paga as suas férias, 13º, ela faz tudo certinho. E o funcionário faz exatamente aquilo para que ele foi contratado, certo? Então fica todo mundo feliz, a empresa está feliz, ele está feliz, né? Mas mesmo os medíocres, eles conseguem ter a sua casa própria, o seu carro, porque eles estão naquela balada e estão planejados e administram isso. Claro. Né? E aí nós temos aí 10% que são os descartáveis, que são aquelas pessoas que qualquer empresa, qualquer empresário, não importa o tamanho da empresa, já sabe. Se der qualquer tipo de dor de barriga na empresa, os primeiros que vão ser demitidos são aqueles 10%. Que são aqueles que incomodam, que falam mal da empresa, que fazem algum tipo de complô, de motim, né, que não fazem bem o trabalho, que são morosos, etc. E finalmente nós temos os 10% que eu considero os imprescindíveis. São aqueles jovens que a gente de longe, eu tenho na empresa que eu trabalho atualmente, eu tenho vários casos aqui de jovens que se destacam onde você menos espera, numa reunião, né? Faz uma reunião, bota lá 30 pessoas na reunião e esse menino ou essa menina se destaca, né? Sim. Fala alguma coisa coerente que se destaca. Você sabe o que acontece na mesma hora? A gente coloca uma lupa, um binóculo em cima daquele funcionário e ficamos todos nós aqui acompanhando os passos, né? Ajudando e apostando que aquele ali possa ser um novo líder. Claro. Ele se torna um pupilo. Então o meu recado, Diego, para o jovem é assim, ó, venha para os 10% dos imprescindíveis, porque nós precisamos. Excelente. Olha, eu estou conversando com o Júlio Prush, autor de Como Ser um Profissional ANTA, ou não. Afinal, quem você quer ser? Editora Imagine Design. O lançamento é hoje à noite, né, Júlio? Hoje à noite, na livraria Cultural Store da Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Excelente. Júlio Prush, executivo, com ampla experiência no setor, na área de marketing. Tu fizesse marketing aqui na SPM, né? Fiz marketing na SPM, sou da turma de 98, com muito orgulho. Perfeito. Executivo de grandes empresas e autor de Como Ser um Profissional ANTA, ou não. Júlio Prush, cumprimentos pelo trabalho, sucesso aí, tá? Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a você e aos teus ouvintes. Valeu, um abraço. Um abraço. 4:21, 20 graus e 2 décimos. Que bela reflexão, hein, senhor Luiz Matoso Braga? Que bela reflexão que o Júlio nos traz, né? Hein? É isso aí. Ninguém quer estar perto de gente que faz corpo mole, cara. Ninguém quer. O cara que faz corpo mole no trabalho, olha aqui, ó, ele tá ali, mas cedo ou tarde, se pintar a chance de trocar, ele é trocado. Porque é o seguinte, o corpo mole não é que ele... Não é que ele faça as coisas andarem mais lentamente, ele faz as coisas andarem para trás. Às vezes é melhor não ter o corpo mole do que... Sabe como é que é? Não é nem ter outro que trabalhe melhor, é não ter. Porque o corpo mole trava. Trava tudo. E a gente sabe que as empresas, as organizações sociais, as famílias têm, né? Então, assim, vamos se puxar. Vamos se puxar.